Salve, salve, galera! Bom dia, tudo bem? Bom, nós vamos para uma aula assíncrona aqui, tá ok? A continuação do que a gente vai ver. Alguns alunos têm uma reposição de aula comigo amanhã, outros alunos têm, têm reposição de aula comigo na segunda-feira, tá ok? Então, nós vamos a uma aula assíncrona. O que nós vamos fazer hoje? Vamos falar um pouco sobre os indicadores de desenvolvimento. E vamos falar também sobre. é, vamos fazer efetivamente um exercício aqui para que a gente possa tratar. Então, nós vamos fazer um conjunto de exercícios sobre capitalismo, para te ajudar a pensar um pouco nesse capitalismo. Eu sei que muita gente aí está com algumas dificuldades em relação a isso. E pensar um pouco a respeito da globalização. Teve um aluno que levantou a bola da vez me perguntando assim: Alexandre, qual que é a diferença real entre liberalismo e neoliberalismo? Eu estou confuso. E aí, na hora que eu fui ver a concepção dele, ele realmente estava confuso. Então nós temos, lógico que eu não vou voltar às aulas todas, mas eu queria dar um destaque a essa relação. Quando a gente fala de liberalismo, preste bastante atenção. Quando a gente fala em liberalismo, eu estou falando que anterior ao liberalismo, o que eu tinha nessa história? Eu tinha um filtro onde você tinha as colônias levando sua mercadoria que passava pelo reino, né, que passava pelo rei, pagava seu imposto na ida, pagava seu imposto no retorno, ou seja, se eu transferia matéria-prima, pagava um imposto, se eu voltava a mercadoria, pagava um imposto, e parece até com o dia de hoje, né, gente? Então, você tinha o governo como um grande filtro disso, e nada e absolutamente nada passava pelo rei. E aí é só você lembrar da quinta, né, ou do quinto, né, que era 20% do imposto que se pagava no Brasil aqui. E detalhe, né, hoje a gente paga mais de 40% e tá bacana. Não tá bacana, mas todo mundo aceita. Mas o que acontece nessa história então? Com a entrada de um sistema de mercado, com a entrada da industrialização, da revolução industrial e etc., a gente entra com um sistema fordista, ou seja, se você pegar antigamente essa história, como é que funcionava? Você pegava um artesão. Vocês se lembram da primeira vez que eu falei com vocês sobre sobre as aldeias, né? O cara morava no mesmo lugar, o artesão, o aprendiz, o escravo, comia no mesmo lugar, trabalhava no mesmo lugar, dividiam as mesmas praças, os mesmos locais. E se você pegar a produção naquela época, o que o cara pegava? O cara pegava um fio de ferro, esticava esse fio de ferro, pegava um martelinho, batia no fundo, fazia um buraquinho, virava do outro lado, afinalava e fazia uma agulha. Com o processo fordista, você vai ter um cara para fazer um fio de ferro, o cara para enrolar o fio de ferro, outro cara para desenrolar esse fio, outro cara para esticar esse fio, outro cara para achatar o fundo, outro cara para cortar, outro cara para achatar o fundo, outro cara para fazer o buraquinho, outro cara para fazer a ponta, outro cara para encaixotar, outro cara para embalar isso tudo e outro cara para poder, ou seja, você tem um número ínfimo de pessoas para poder fazer a produção de um único produto. E apesar de parecer que paga muito, eu acelero esse processo, né? Eu costumo brincar com os alunos, dizer assim que até a Bíblia é muito inteligente quando diz que é melhor serem dois do que um, né? Isso quer dizer que é muito mais fácil eu, eu ter várias pessoas fazendo uma única coisa. Então, nesse processo, então,
qual que era a função do Estado? A função do Estado era filtrar isso, captar um imposto mais alto e transformar esse imposto em benefício social. Ou seja, você tinha um capitalismo que fazia às vezes do que vocês conhecem aí comumente como socialismo. Não é necessariamente isso, mas para que você entenda, tá ok? Então, nesse processo aí todo, cara, é importante a gente entender que esse governo fazia o filtro e ele tinha como função dar a esses trabalhadores, dar a essas pessoas o que a gente chama comumente de direito social. O que é o direito social? Acesso à saúde, acesso ao lazer, acesso à moradia, acesso a um ambiente equilibrado, acesso à segurança, acesso ao trabalho, acesso a um conjunto de coisas que vão trazer a ideia de que você tenha uma. Como é que eu posso dizer? Que você tenha uma boa qualidade de vida. Tá ok? Não confunda qualidade de vida com vida de qualidade. Isso muda a partir do neoliberalismo. Tá ok? O que acontece com essa história, então? O mercado estava dividido entre dois poderes. O poder privado, que eram os donos do capital que comandavam o mercado, e o Estado, que filtrava tudo que estava nesse mercado, regulava esse mercado, ok? Fazia a regulação desse mercado e dava a toda a população o que era preciso. O que acontece nessa história, então? Entra um novo sistema. Por quê? Porque o Estado, número um, o Estado começa a quebrar, ele começa a não ter dinheiro suficiente para essa gestão. Número dois, nós vamos lidar com a gestão de poder, ou seja, os donos do capital não querem dividir mais esse poder. Então, esses donos do capital fazem o seguinte: nós precisamos de tirar o poder desse governo. Então, eles retiram esse bando de direitos que as pessoas tinham e basicamente dão para elas 3 direitos básicos: saúde, educação e transporte. Transporte para levar o camarada para a fábrica, para ele poder produzir. Saúde, para ele não adoecer e voltar ao trabalho. E educação, para que ele consiga ler o manual da fábrica. É tão maldoso isso, né? Mas essa é a realidade. O resto, ele considerava assim: se a nossa economia crescer, esse sujeito terá acesso. Tá ok? Então, essa é a natureza do capitalismo, do neoliberalismo. Não necessariamente do capitalismo, do neoliberalismo, porque o capitalismo tem diversas facetas, tá? E vale a pena serem estudadas essas diversas facetas. Então, quando a gente pensar definitivamente nessa história, vocês vão ver que se retira o poder, então, do Estado, e o Estado não precisa mais de dar isso tudo. Automaticamente, ele não precisa de intervir nesse mercado. A única coisa que ele tem que fazer é auxiliar esse mercado para que esse mercado consiga se desenvolver. E aí, no processo liberalista, a gente tem mais uma onda de ser reconhecido por número do que propriamente por nome. Então não vai ter essa coisa aí do interior que fala: quem é você? Ah, eu sou a Thalita. Filha de quem? Filha da Maria. Ah, Maria. Maria da Conceição. Conheço demais, não é? Então não tem mais essa história. Quem é você? 042-537-93266. Ou seja, você não passa de um CPF, você não passa de um registro, você não passa de uma máquina. A gente vê na entrada disso, então, a gente tem uma tanta fotinha interessante minha aí, ó. A gente vê nessa história, então, que a gente vê nessa história, então, que
o neoliberalismo ele está preocupado única e exclusivamente com esse mercado. Tá ok? Então, esses são os grandes destaques. Lógico que tem muita diferença nessa história. Muita diferença. E aí é o seu trabalho autodidata, né, meu caro? Estudar um pouco, correr atrás, ler os textos e etc. Tá? Inclusive, nessas gravações de aula, eu vou efetivamente destrinchar o nosso texto sobre globalização, para que a gente possa compreender um pouco mais. Beleza, então? Vamos lá para os indicadores de desenvolvimento para a gente poder entender um pouco melhor. Então, os indicadores de desenvolvimento. Então, olha, só para a gente entrar aqui, para entender essa regionalização durante a Guerra Fria, porque posteriormente, lembrando que a gente muda tudo, mas a Guerra Fria está lá nos meus anos, a partir dos anos 50, tá ok? Então eu tinha aí basicamente 3 mundos acontecendo: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Quem eram esses países de primeiro mundo? Eram os países capitalistas desenvolvidos. E aí presta bastante atenção: eram os países capitalistas independentes. Tá? Esses possuíam uma industrialização. Por que nós estamos chamando de independente, Alexandre? Porque se você retirar alguém que produz algo para ele ou que fornece algo para ele consegue se virar e conseguir, ele consegue conseguir é ótimo, ele consegue outro para poder fazer aquele serviço. Por exemplo, hoje eu estou bravo, né, gente, com as repetições. Se eu tirar os Estados, se a China hoje falar assim, Estados Unidos, nós não vamos mais vender nem comprar nada de você. Os Estados Unidos passam por um momento de crise, mas eles vão fomentar outro fornecedor e outro captador para eles. Ok? Bom, então, o que acontece nessa história? Se para nós brasileiros a China falar assim, a partir de hoje eu não vendo nem compro mais de vocês, nós estamos quebrados. E a resposta de algo independente é a crise de 2014 do sistema imobiliário dos Estados Unidos. O que aconteceu? Os Estados Unidos entrou em crise, o mundo inteiro entrou em crise com os Estados Unidos, porque o mundo inteiro tem um capitalismo de dependência forte com os Estados Unidos. Lógico, destaque para outros países industrializados que não têm essa dependência tão forte, mas estão ligados. E esses países se desenvolveram, então, esses países se refizeram, então, e conseguiram dominar essa crise novamente. Alguns ainda estão trabalhando para poder sair dessa crise, como, por exemplo, a Inglaterra se desfez da União Europeia justamente para poder tentar se reerguer e criar força mais do que ela tinha. Ok? Bom, agora, se você olhar da crise de 2014 até a atualidade, o que acontece é que os Estados Unidos conseguiu fazer a sua retomada e nós brasileiros ainda estamos pagando essa crise. Então, quando você coloca sobre o governo Dilma toda a crise acontecendo no país, você esquece que o mundo inteiro levou ferro nessa história dos Estados Unidos. O mundo inteiro entrou em crise. Qual que foi o erro do Brasil naquele momento? Foi não entrar em crise junto com o mundo inteiro. Eles tentaram empurrar dizendo o mundo inteiro está em crise, mas nós não estamos em crise. Jogada política. E o que acontece? Foi empurrando dívida, foi empurrando problema, e aí nós entramos mais no buraco ainda. É uma areia movediça. Mas essa não é efetivamente uma discussão aqui sobre o governo Dilma e etc. Então, o que acontece nessa história então, gente? O que acontece é que eu tenho, então, esses países de primeiro mundo, países de industrialização, de alta tecnologia, de alto investimento científico, seja neles ou seja em outros países,
Por exemplo, você tem o alto investimento científico dos Estados Unidos no Japão. Eles pagam o Japão para desenvolver tecnologias para eles. Um consumismo exacerbado, e aí é só lembrar, ou só você ir aí, ó, e procura no seu YouTube. Procura no seu YouTube aí, fazendo favor. Olha o que George Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, disse quando as Torres Gêmeas caíram. Ele podia ter dito assim: coloque as suas bandeiras em meio mastro e vamos entrar no país em luto. Não. Ele disse: coloque suas bandeiras em meio mastro, saiam de casa, vão para os shoppings e comprem. O que ele está precisando? Ele está precisando de dinheiro, desenvolvimento econômico, consumo imediato, para que com o dinheiro ele fortaleça o país dele e mostre quem é que manda no mundo. O dinheiro é poder, o capital é poder no atual sistema, tá ok? Então ele tem uma economia fortalecida, tem um baixo índice de analfabetismo, tem um desemprego, baixo índice de analfabetismo e baixo índice de desemprego, e uma qualidade dos meios de transporte significativas. Tá? Possui sociedades econômicas efetivas e ativas, uma boa qualidade de vida, ou seja, um bom acesso à saúde, ao acesso comum de todos, e não somente aos 3 que o capitalismo defende. Ou seja, saúde, educação, lazer, moradia e etc. Todos esses acessos ao que se chama da qualidade de vida estão à disposição. Tá ok? E uma população fortemente urbana. A exemplo disso, nós temos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e por aí vai. Tá ok? Segundo mundo, são os países lá, lembrando que nós estamos lidando com Guerra Fria ainda, são os países lá socialista. Possuem uma economia planificada, ou seja, plana, uma economia padrão, então todo mundo recebe mais ou menos o mesmo salário, eu não tenho desigualdade, por isso que a gente chama de economia plana. Essa desigualdade não é tão gritante, você não tem um número significativo de pessoas ganhando muito, poucas pessoas ganhando pouco e um número grande de miseráveis como no Brasil, tá ok? Então você tem uma economia planificada, uma economia que é menos fortalecida na questão do poder, mas também tem uma economia em constante crescimento. Tá ok? E o terceiro mundo, vê se você se encontra aí nessa história. Países em desenvolvimento, também conhecidos em alguns casos como país subdesenvolvido. Alta dependência externa, ou seja, nós dependemos hoje da China, dependemos hoje da Europa, dependemos hoje dos Estados Unidos para manter o nosso comércio. Sérios problemas sociais, nós temos problemas de violência, gente. Você sai com seu celular feliz da vida no meio da rua sem medo de ser roubado, com sua bike no meio da rua sem medo de ser levada. Você consegue... Eu falo que o brasileiro tem o alerta ligado o tempo todo. Os meus filhos de 6 anos de idade, qualquer coisa que acontece na rua, eles já estão ligados. Ou seja, a gente já fica ligadão em problemas que podem acontecer. Então, há um tempo atrás, meu filho acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, assustado, achando que tinha gente no quintal. Né? Por quê? Porque ele já está com o alerta ligado, com medo de ladrão. Né? Então, a gente tem uma violência muito forte, temos uma miséria extrema, então temos um índice de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza extremamente forte no Brasil, a favelização no Brasil é extremamente forte, tá ok? E o baixo índice de desenvolvimento humano, tá? Então essa regionalização dura efetivamente até a Guerra Fria, em seguida o mundo passa a ser dividido basicamente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou seja, a gente perde essa ideia de segundo mundo, tá? De países efetivamente socialistas. E o sistema vira um sistema capitalista de produção. Tá ok? Lá no exercício eu vou tratar aí uns 4 tipos de sistema capitalista e eu peço vocês que estudem eles, busquem informação sobre eles.
ok? Quais são os níveis de desenvolvimento, então? A ONU vai criar um índice de desenvolvimento humano que não existia anteriormente. Ou seja, para eu saber a realidade de um país, ou melhor, para eu ter uma referência, uma ideia do que pode ser a qualidade de um país, ou que pode ser um índice para eu entender se esse país é possível eu investir algo nesse país, eu preciso de ter índices de desenvolvimento. Índice de desenvolvimento social, índice de desenvolvimento salutar, índice de desenvolvimento econômico, índice de desenvolvimento especificamente comercial. Então eu começo a ter índices aí que vão me dar uma referência do quanto esse país é confiável para investimento. Que tipo de investimento, Alexandre? Por exemplo, você pega uma fábrica grande, forte, como uma fábrica de veículos, que eu gosto de dar exemplo porque é bem tradicional no Brasil, uma fábrica de veículos, e você entra para a imagem daquele país para saber se aquele país é capaz ou não de te favorecer. Ou seja, eu tenho educação, tem pessoas que são capazes de ler o manual meu da fábrica, tem pessoas que podem possuir ou que possuem uma mão de obra qualificada. Então, esse é um bom exemplo para a gente olhar o porquê do investimento Lula tão forte em abrir novas universidades, em abrir novas escolas e novos institutos federais no Brasil inteiro. Tá? Não necessariamente é a qualidade dessa educação, mas necessariamente é uma forma de você melhorar o retrato desse país. Quando eu falo melhorar o retrato, é melhorar a imagem. Ora, se a quantidade de universidades está crescendo, se a quantidade de escolas está crescendo, esse país está investindo em educação, o índice de desenvolvimento humano desse país está crescendo, eu que tenho dinheiro para poder investir, eu tenho maior facilidade de entender que esse país é melhor do que a Uganda, por exemplo, que não tem isso. Então, o que eu começo e aí, o que acontece? Eu não vou lá dentro desse país saber se está tendo educação de qualidade ou etc. Eu confio nesse índice. Tá ok? É mais ou menos essa brincadeira aqui, ó. Você olha uma foto, presta atenção, não é para ser bonito. Tá ok? Não é para ser bonito. É para ser... Então, se você acha bonito ou não, aí é um problema. Mas para você entender, quem olha a foto do cara saradinho aí, ó, fala, não, o cara tá bem e tal, né, e etc e tal. Mas o que esse cara tá querendo? Esse cara tá querendo se mostrar, não é? Mas quando a gente vê a realidade é outra. Então eu começo a entender que tipo, de longe é um anjo, de perto é um desarranjo, né? Então, o que acontece? É realidade versus expectativa. Então, quando o cara está de fora e olha a expectativa, ele fala, não, tudo bem. Aí alguns dizem assim, nossa, Alexandre, isso parece uma boneca, né? Tá todo... Não, de novo, nós não estamos falando de bonito, nós estamos falando de imagem melhor, tá? Então, o cara que olha de fora e vê o cabelo arrumado, e vê a maquiagem, e vê a sensualidade na foto, e etc, e tal, fala, olha, tá melhor do que estava antes, e acreditem, é a mesma pessoa. Tá melhor do que estava antes. O cara que olha antes e vê depois arrumada, fala, essa mulher ganhou dinheiro. Ninguém faz uma maquiagem dessa, ninguém arruma um cabelo desse, essa mulher ganhou dinheiro. É melhor eu investir nela, não é? Então, se eu pego um país, um Congo da direita, e pego o Brasil da esquerda, nenhum dos dois é bonito.
mas o Brasil está com a imagem melhor do que o Congo. Então, basicamente é isso. É uma brincadeira aqui, só para vocês entenderem isso um pouco mais de perto, mas nós vamos cair aí, ó. O que é, então, esse índice de desenvolvimento humano? É o índice que vai definir a qualidade de vida de um país. Tá ok? Então, eu tenho uma taxa de educação, que é a taxa de escolaridade, o quanto que essa escolaridade cresceu. Então, se você pega aí os seus avós, vá até os seus avós e perguntem aos seus avós quantas pessoas, qual que é a escolaridade deles. Pergunte aos seus avós quantas pessoas, na época deles de jovem, ou na época deles de criança, eram alfabetizadas. Quantas pessoas eram analfabetas? O número é extremamente mais significativo do que era hoje. Então, o meu pai, que não está mais vivo, infelizmente, ele faleceu há 4 anos, ele era o que eles chamavam de engenheiro prático. Na verdade, ele era técnico. Mas se você pegar a escolaridade real do meu pai, ele foi até a 4ª série. E depois ele se formou técnico dentro de uma empresa num outro período, que é um período de desenvolvimento industrial no país, onde você tinha essa capacidade das empresas desenvolverem processos de educação. Então, se você pegar o meu pai, que estaria hoje aí com seus 82 anos, e você olhar a realidade de todas as pessoas daquele período, a grande maioria, menos de 1% da população brasileira, tinha efetivamente uma universidade. Isso não era acessível às pessoas. Quando eu fiz vestibular, apenas 3% da população brasileira fazia vestibular e apenas 1% realizava sua faculdade. E eu estou com 45 anos. Né? E essa é uma realidade hoje? Não. A realidade hoje é muito melhor do que era antes. Então, a taxa de escolaridade é extremamente importante. O PIB, que é a renda per capita, ou seja, a renda dividida por cabeça, por quantidade de pessoas. É como se eu pegasse aí dentro da sua sala de aula, que tem 40 alunos, e falasse assim: se eu transformar isso aqui numa fábrica, e essa fábrica me gerar uma renda, quanto que cada um ganha? Provavelmente você vai ter um gerente que ganha, vamos lá, 5 mil, aí você tem um subgerente que ganha 3 mil, você tem um coordenador que ganha 2 mil, você tem um operário que ganha 1.500 e você tem o cara da faxina que ganha 1.000. Aí você fala: Alexandre, mas é muita diferença de tudo. Mas o que a gente faz? Pega todo o lucro dessa empresa e divide, rateia entre essas 40 pessoas para saber mais ou menos quanto que cada pessoa dessa ganharia por cabeça. Ok? Eu ganharia aí. E aí a gente tem o PIB per capita, o que eu costumo dizer, o PIB por cabeça. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender isso, tá ok? E a saúde. A saúde é definida pelo índice de mortalidade, ou seja, qual que é, quantas crianças morrem, e aí muita gente assusta falando assim: criança, Alexandre? Desculpa, gente. Então, quantas crianças morrem? É normal uma criança morrer? Não, não é normal. Quando que uma criança morre? Quando ela não tem acesso à saúde. Ou quando as pessoas não têm compreensão. Então, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Vou aparecer aí de novo. Deixa eu contar algo muito interessante para vocês aqui. Em 1996, se eu não me engano, eu tive em Nazaré das Farinhas. É uma cidade no interior da Bahia. Para quem já foi na Bahia aí, sabe que asfaltado no interior da Bahia tem praticamente só as BRs. Você tem cidades e cidades com tudo sem asfalto. E aí nós fomos parar numa cidade dessa,
num congresso e eu fui convidado para ir com o prefeito, mais uma turma de pessoas, para que a gente pudesse conhecer um vilarejo de Nazaré das Farinhas. E a minha grande curiosidade foi chegar nessa cidade e ver, chegar nesse vilarejo, e quando a gente passava com a van, a gente via vários desenhos de anjinhos, desenho de anjo nas paredes, nos muros, pequenas, como se fossem estatuetas, né? Assim, mas não era estátua, era um negócio meio, como é que fala? Feito manualmente, né? Artesanal, assim. E aí nós fomos lá para a Vila dos Anjos, tá? Quando nós chegamos lá, a primeira cena na hora que eu tive, na hora que eu desci da van, foi ver uma criança que devia ter seus 8 meses, 1 ano de idade, brincando numa água que escorria pelo chão, daquele chão batido. Uma água que escorria pelo chão. E eu lembro que ela batia a mão e fazia ba, 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 ba. E eu peguei e já estranhei aquilo. E aí eu vim e tal, o pessoal vindo, eu me aproximei daquele grupo de pessoas que estavam ali, já bastante estranhadas por aquela quantidade de gente que estava chegando. E comecei a conversar, né? Puxar assunto com a pessoa. Oh, bom dia, como é que vai? E tal, tal, tal. Nossa, que criança linda. Aquela conversa meio para que você quebrar o clima. E depois aí de uns 30, 40 minutos, o pessoal inclusive já tinha se afastado. Eu falei, é sua filha? Ele disse, sim. É, linda ela sempre brinca aí? Ela falou, aí olha a resposta dessa mulher. É água, né, moço? Tipo assim, criança gosta de brincar na água. E eu falei, não. Aí eu pensei comigo, mas não é água, é esgoto. Aí eu falei, ah, é? Aí ela falou, é água, né, moço? Tipo assim, deixa de ser burro, é água, é coisa da criança brincar mesmo. E aí eu peguei e falei com ela assim, então tá, conversa vai, conversa vem. Eu descobri que várias crianças perdiam a ponta dos dedos durante a madrugada. Várias crianças perdiam parte dos lábios, a gente conseguiu entender isso também. E aí nós fomos entender o porquê. O problema salutar da região é que as pessoas não tinham compreensão da contaminação através da água. O esgoto era muito presente na vida dessas pessoas como água. Essas crianças perdiam a ponta dos dedos e perdiam os lábios, porque muitas vezes elas comiam durante o dia com a mão e tal, levando a boca, e elas adormeciam com aquilo e os ratos vinham de madrugada e comiam o dedo dessas crianças, mordiam o lábio, baratas mordiam o lábio. É assustador isso para a gente, mas isso para essa população era comum. E a gente tinha sido chamado para resolver um problema de lixo na rua, de papel na rua. E eu peguei e levantei a prioridade de uma educação ambiental voltada para isso. Então, essa virou a prioridade disso. E no prazo de 1 ano, pessoal, mais de 50% das crianças, 50% das crianças nascidas com menos de 1 ano, com menos de 5 anos de idade, morriam. Porque os anjinhos, porque eles acreditavam que uma criança, quando morria, se transformava em anjo. Então, você tem noção de que é mais uma mãe ter 2 filhos e ter certeza absoluta de que um deles vai morrer? Isso é assustador, não é? Então, nós conseguimos, num prazo de 1 ano, já uma resposta de 90% de qualidade em cima disso aí. Ou seja, nós reduzimos em 90% a mortalidade de crianças na Vila dos Anjos, em Nazaré das Farinhas, no prazo de 1 ano. Diante de quê? Diante de um processo de educação ambiental. Tá ok? Então, o índice de mortalidade ele é importante para eu entender
se eu terei substitutos de trabalho, por exemplo, lá na frente. Ou seja, se eu tenho um número grande de crianças que morrem, eu tenho um problema de saúde seríssimo e eu não vou ter substituto de mão de obra para frente. Expectativa de vida e por que essa nova aposentadoria no Brasil é tão pecaminosa? Porque a expectativa de vida no Rio Grande do Sul é muito diferente da expectativa de vida no norte do país. Por quê? No norte do país, a expectativa de vida não chega aos 60 anos. E a expectativa de vida no sul do país, ela é 15, 20 anos maior do que no norte. Então, o atendimento de um plano nacional de aposentadoria, ele peca contra com a própria regionalização brasileira. Mas nós não estamos aqui para falar isso. Nós estamos aqui para falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Nacional. Então, qual que é a expectativa do Brasil? Por que eu chego hoje em Portugal? Eu estive em Portugal e quando nós resolvemos passear no shopping às 3 horas da tarde. Nós entramos no shopping, parecia que eu estava entrando num asilo. Só tinha velho. E por que só tinha velho? Porque quem tinha a idade de produzir estava trabalhando. As crianças estavam na escola integral, manhã e tarde. E a quem sobrava? Os idosos, que são em grande número. Ou seja, a expectativa de vida portuguesa é enorme. Tá ok? Principalmente se comparado ao Brasil. Tá? Então, essa expectativa de vida aqui, ela está ligada ao quanto essas pessoas têm capacidade. Quanto maior a expectativa de vida, mais eu aumento o leque da minha expectativa também de trabalho. Ok? Bom, então o Índice de Desenvolvimento Humano aí para a gente poder ter uma ideia. A Noruega, país que era socialista e hoje é sócio-capitalista. A Noruega tem uns maiores índices. Olha aí, ó, gente. Você que faz um baba para os Estados Unidos aí, ó. Noruega tem um índice de qualidade de vida, de desenvolvimento humano e qualidade de vida melhor do que os Estados Unidos. A Austrália tem um índice de qualidade de vida maior do que os Estados Unidos. A Holanda tem um índice melhor do que os Estados Unidos. E depois aí a gente entra com os Estados Unidos. Em quinto lugar, numa briga ferrenha com os Estados Unidos, está a Nova Zelândia, que eu acredito que passe na expectativa, e também o Canadá, que está aí juntinho, junto com a Irlanda, Canadá e Nova Zelândia. A Irlanda não, mas eu acredito que Canadá e Nova Zelândia superem os Estados Unidos nos próximos anos. Liechtenstein e Alemanha estão logo abaixo, Suécia, Suíça, Japão e, assustem-se, Hong Kong. E aí nós temos aí um socialista no meio dessa história aí. E aí o nosso querido Brasil, vocês estão vendo aí que é 0,718 para 0,943, é porque esses dados sempre são de 0 a 1, tá ok? É que você considerar, na verdade, que o cara tem 1000 pontos na questão da qualidade de vida, tá? Então, eu tenho aí, o Brasil está em 84º lugar na expectativa de vida. Ou seja, nós estamos um pouco acima da média mundial. Ok, Rani? Bom, vamos lá ao PIB. Bom, a taxa do PIB também é medida de 0 a 1, já que a gente já tem um padrão de 0 a 1 aí, ou seja, em basicamente 1000 pontos, né? Ela define o índice de desenvolvimento de um país, estou quase acabando, o índice de desenvolvimento de um país, realizado pelo Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento e se dá aí de forma anual, ok? Então esse é um dos principais indicadores de desenvolvimento, mas ele não trabalha sozinho.
Vai trabalhar ele junto com o Gini, vai trabalhar ele junto com o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E ele vai indicar os valores de bens e serviços produzidos no território de um país ao longo de um ano. Se eu tenho um PIB elevado, eu tenho maior recurso para investir e também um melhor desenvolvimento econômico, tá? E aí eu tenho uma ideia para você, para que você entenda como é que esse PIB per capita funciona, que é o resultado da divisão do valor desse PIB pelo número de habitantes de um país. Olha lá, Xará. Cálculo do PIB per capita. Eu pego o PIB total de um país, ou seja, o quanto esse país gerou de bens produzidos em seu território ao longo de um ano, e vou dividir pelo número de habitantes, não é pelo número de trabalhadores. Então, saca só, o Brasil ficou com 2 trilhões, 54 milhões e 969 mil dólares, tá? Isso em 2018. O que nós fazemos? Nós dividimos por 207 milhões e 800 mil habitantes, ou seja, o total, criança, adulto, idoso, jovem, adolescente, o total. E a gente teria nessa divisão um salário ou uma divisão per capita, uma divisão por cabeça de 9.889 dólares e 16 centavos por cabeça. Isso quer dizer que você deveria receber esse salário por mês, como estudante mesmo. 9.889 dólares. Isso dá mais ou menos uns 50 mil reais. Portanto, se a sua casa tem 4 pessoas, seu pai, sua mãe, você e um irmão, tem 4 pessoas, o salário total da sua casa deveria ser em torno de 40 mil, ou melhor dizendo, 200 mil reais. Então, o PIB, ele não tem condição, efetivamente, de trazer uma realidade do quanto cada indivíduo ganha. Ele consegue entender qual que é o bem e o serviço produzido nesse local. Tá ok? Então, para isso, nós vamos trazer ele juntamente com o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos pegar os 10 países mais ricos, por exemplo, e os 10 mais pobres, e vou montar uma faixa para ver qual que é o índice de... Eu até brinco e falo que é um índice de deselegância, ou seja, um índice de disparidade, algo que não tem nada a ver, algo que um índice de irregulação entre esses países para eu montar o GIM, que é basicamente a diferença real entre o desenvolvimento meu global, ok? Aí a gente tem os países com maior índice e o menor índice, então a gente vê que pouquíssimos países, isso aí é o capitalismo, ó, gente. Pouquíssimos países aí, que são os escuros, realmente têm um PIB forte, tá ok? E aí a gente vai acentuando até você diminuir. O Brasil aí está na meia regulagem, tá? E aí o ranking mundial de crescimento do PIB. A China tem o maior PIB mundial. Depois eu tenho Malásia, Filipina, Índia, Indonésia, Taiwan, Polônia, Coreia do Sul, Hungria, Grã-Bretanha e o Brasil. Isso em 2013, tá, gente? E o Brasil, 31º no Brasil. Então, esses índices são feitos de forma anual, mas não necessariamente são divulgados de forma anual. Se divulga isso de tempo em tempo. E aí, por isso que aí está com 2013. Mas, com certeza, eu tenho dados mais atuais. Eu só trouxe para vocês verem a disparidade do que a gente tem aí. A gente tem um número negativo do PIB no Brasil. E hoje ainda mais, porque nós estamos passando por um processo de desindustrialização no nosso país. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Eu vou fazer uma segunda gravação agora, que vai ser a gravação dos nossos exercícios, para a gente não ultrapassar muito tempo. E
Fique atento. Até a próxima.